Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do Memorial da Resistência em Mossoró. O memorial ele foi pensado para mostrar ao visitante a história do cangaço, o combate que ocorreu em Mossoró e como a cidade de Mossoró era a época da entrada do bando. E, por último, um bloco que é dedicado aos resistentes, aos valentes moçoroenses que combateram o bando de Lampião. Mas no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco o que foi o cangaço e também como Mossoró se preparou. Você sabia que existe uma tese de que diz que o bando de Lampião estava embriagado? E um destaque especial para uma pergunta que se faz: o grau de alcoolismo de Jararaca. Será que se ele estivesse sóbrio, ele teria se afoitado em querer pegar as armas, os objetos de cochete? Será que ele teria pensado duas vezes entre encarar aqueles resistentes e sofrer um balaço? Será que a bebida interferiu no combate? E em outros momentos do bando de Lampião, não só em Mossoró, mas em outras cidades, também teria essa questão do excesso de bebida? Isso foi levantado nesse programa e eu gostaria de ouvir sua opinião. Venha conosco. Hoje, mais um programa da Rota Mística do Cangaço. Elogiar quem chegou aqui para matar a gente, para roubar e matar a gente. Não, mas onde tem, todo canto que tem museu com tema cangaço, é museu do cangaço, e a gente tem que copiar isso. Nosso herói aqui foi o povo, foi o resistente, né? Que foi para a rua, se obrigou, por falta de policiamento, ir para a rua com a arma na mão para defender a sua família, o patrimônio e tudo. E depois de uma certa luta, não foi fácil, eles concordaram em transformar o que seria o Memorial do Cangaço em Memorial da Resistência. Então, praticamente é o primeiro, não sei, primeiro museu sobre cangaço que não é dedicado ao cangaço e sim ao resistente, né? E quando eles contrataram uma empresa lá do Rio de Janeiro, especializada em museus, né? A Paruana é uma empresa especializada nisso. E quando eles chegaram, vamos construir esse memorial e começaram a questionar, mas resistência a quê? Ao cangaço. E disse, o que foi o cangaço? Aí a gente começou a falar o que foi esse movimento e tudo, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro construir um bloco para falar o que foi o tema cangaço. Então por isso que surgiu esse espaço aqui, né? Tem umas plaquinhas aí com os principais cangaceiros e cangaceiras da época. Isso aqui não quer dizer que foram os que atacaram o Mossoró, não. Esse espaço é só para mostrar o que foi o movimento cangaço. Contextualizar, né? Contextualizar. Então, resistência ao que é o cangaço. Aí eles perguntaram, mas peraí, mas por que esses cangaceiros atacaram o Mossoró? Aí a gente foi falar, não, porque Mossoró, na época, era empório comercial e tudo, não. Então vamos fazer um terceiro bloco mostrando o porquê dos cangaceiros atacaram o Mossoró. Então é assim que a gente deve ver esse espaço. Esse aqui é só para falar o que foi o movimento cangaço, né? E mostrar os principais cangaceiros, as cangaceiras e tudo. Esse segundo bloco ali, pena que ele está fechado hoje, né? Ele é autoexplicativo, ele é muito... Toda essa história que eu estou contando lá, conta através de textos e fotografias, então você mesmo sem guia, sem nada, a ideia inicial desse memorial foi exatamente isso, sem precisar de guia nenhum, você conseguisse entender toda essa história. Mas, sabe, os vândalos andaram destruindo aquele negócio todo, a prefeitura recuperou, mas resolveu botar um portão aí que só abre em determinado momento e tudo, e prejudicou quem vem de fora que não tem tempo para esperar. Mas tá fechado hoje, né? Tá fechado hoje, cara. Mas todo domingo é fechado? Rapaz, Fechado por algum trabalho, alguma coisa? Não, porque tinham destruído aqui, quando eles recuperaram e resolveram botar aqui, aí só tem os horários que eles abrem, à tarde, aquele negócio todo. Não, então como você já falou ali, vamos para a parte aqui. Não, quero só mostrar Aqui como é o é. quê? Isso aqui é o Memorial da Resistência mesmo, é esse bloco aqui, que ele é todo autoexplicativo, né, com fotografias, com textos e tudo, que permite que você vai seguindo isso aí, vai contando toda essa história que estou contando, você entenda até chegar do outro lado, né? Mas infelizmente hoje está fechado, então não vai poder. A história ponta a ponta aí dentro. Infelizmente está fechado. Então vamos passar para o outro. Lá no outro. Esse aqui é aquele terceiro, quando perguntaram por que Lampião atacou Mossoró. Aí a gente foi falar, eles fizeram
para mostrar como era Mossoró na época. Então tem uma fotografia aérea aqui que mostra o que era Mossoró na época. Então aqui passava a linha de trem, praticamente a cidade de Mossoró terminava aqui. Ali em cima, pode olhar aqui para longe só tem aí o cemitério, aquela quadrângulo ali, e algumas casinhas fora, mas praticamente a cidade terminava aqui, né, em 1927. Essa aqui é exatamente a fotografia aérea daquela época. Então, nós temos aqui para mostrar, nesse local aqui, o prefeito Rodolfo Fernandes, quem era o prefeito, esse senhor que está aí atrás, né? Tem um pouquinho da história dele, que teve o grande mérito de acreditar que era possível esse ataque, seja aí do bolo. Foi que ele disse o seguinte: quando ele teve consciência de que os cangaceiros estavam vindo, ele reuniu a maior parte do pessoal aqui e disse o seguinte: quem não tiver condição de se defender, que deixe a cidade. É uma maneira de evitar mortes aqui, e para isso disponibilizou todos os trens que tinha levando para Areia Branca, que é litoral aqui, na cidade próxima. Todos os trens passaram da noite do dia 12, que era o domingo, né, até a tarde do dia 13, esses trens carregando a população inteira, de modo que só ficou aqui quem estava armado e nas trincheiras. Por isso que, com todo esse ataque, não teve ninguém de Mossoró ferido, nem morto, ninguém daqui, a não ser os cangaceiros, porque a população em si estava fora da cidade. Todos que estavam aqui estavam armados e dispostos a lutar. Então foi uma das grandes sacadas do prefeito para evitar mortes aqui na cidade, né? Quando se fala em caverna, se pensa num buraco, onde as pessoas entram naquele buraco ali para ver uma caverna e tudo. Essa lá é diferente. A carrapateira, ela é a rocha, ela é como se fosse um túnel cavado naturalmente dentro da rocha. Por isso que permitiu que as pessoas passassem alguns dias lá escondidos, porque tinha entrada e saída, né? Não era um buraco onde a pessoa ficasse lá sem nem oxigênio para respirar. É por isso que está nessas cavernas, porque praticamente tem uma avenida. Geraldo Lemon. Capitão Virgulino Teixeira Lampião, aí ele escreve lá o texto dele, para entender vocês têm que lerem aqui, porque ali fica difícil de entender a letra dele. Mas houve já um trabalho aí, desses trabalhos de final de faculdade, né? E um aluno dizendo que Lampião era um homem letrado, era um filósofo, era não sei o quê, tá aí, ó. Essa pessoa estava muito mal informada sobre Lampião. No centro da cidade, quando uma pessoa aqui do Correio chegou lá, o Telex chegou lá, dizendo que tinha recebido esse telegrama do telegrafista lá de governador de Cerro Rosado, dizendo que Lampião estava vindo para cá, e correu com esse bilhete lá para o baile onde estavam as principais autoridades, né? E disse: olha, Lampião está chegando, está vindo não sei o quê. E o pessoal: isso é mentira desse cara, isso é o pessoal do Ipiranga querendo acabar com nossa festa e tudo. Até que ele: não, está aqui o documento aqui. Aí foi que começaram a entender que isso era realidade, e foi aí que o prefeito determinou a saída da população, né? Para evitar tudo depois dessa festa aqui da vitória desses dois times. Muita gente não entende como é que muitas vilas, e Mossoró já era uma cidade grande, mas como é que muitas vilas conseguiram botar Lampião e os cangaceiros para correr. Tem colegas aqui que são militares, que já foram militares, que vão entender isso perfeitamente. Quando os cangaceiros entravam em determinados locais, como aqui e em outros, onde era que as pessoas estavam? Elas estavam entrincheiradas dentro de suas casas, das igrejas, de qualquer lugar. Ou seja, elas estavam protegidas. Os cangaceiros estavam de peito aberto. Então, quem está dentro de uma casa, principalmente no sertão, existe aquelas que a gente chama de cruzeta, né? Onde o cara dentro de casa, ele mete ali só a ponta do rifle, ou seja, para um cangaceiro acertar quem está ali dentro é muito difícil. E eles vinham correndo a peito aberto. Então é por isso que muitos lugares também conseguiram colocar os cangaceiros para correr. E aqui em Mossoró, assim como em outros lugares, a cachaça também prejudicou muitos cangaceiros. Jararaca é um exemplo. Era um cara de fibra, mas estava bêbado no dia do ataque. Então a cachaça fez muita coisa acontecer que talvez sem a cachaça não tivesse acontecido. Quem sabe se Jararaca não tivesse bebido, ele teria tido um pouco mais de cuidado ao querer pegar o espólio ali do colchete. E isso aconteceu em muitos lugares, não só no que diz respeito à defesa, como também há muitas mortes cruéis que aconteceram. Se o cangaceiro ou o volante, que também muitos volantes cometeram crimes, não tivesse sob o efeito do álcool,
talvez muita gente não tivesse sido morta barbaramente. Então isso é uma coisa que vale ainda até hoje. Quantas pessoas que a gente conhece, tidas como pessoas de bem, no momento que está sob o efeito do álcool, comete um crime terrível. Então, na época do cangaço, como o próprio cangaceiro 25 dizia, era mais fácil faltar água no cantil do que cachaça para eles beberem. Então, a cachaça foi uma coisa que causou muito sofrimento e muita morte no cangaço e ainda causa até hoje. Outra coisa que a gente facilitou até a defesa da cidade é como nesse bando vinha vários outros subbandos, o domínio todo não estava com o Lampião. E cada cangaceiro recebia, ele se reportava ao chefe do seu bando, né? Então, assim, o Lampião ele não tinha autoridade sobre todos. Então ele tinha sobre o grupo dele, mas cada subgrupo se reportava e fica difícil você comandar uma batalha quando você não tem autoridade sobre todos que estão ali no comando, né? Então isso pode ter também causado aí essa fuga precipitada aí dos cangaceiros. Geraldo, eu queria que você falasse sobre o Formiga, né? Quem foi Formiga nessa história toda? Ele era realmente um infiltrado de Lampião? Olha, os cangaceiros eles costumavam, antes de um ataque a uma cidade, mandar espiões disfarçados. Tinha muitos cangaceiros mirins, muitos meninos que entravam no cangaço, eles usavam esses meninos exatamente como espião. Os meninos saíam disfarçados, passavam o dia na cidade, olhando quantos soldados tinha. Tudo isso aí era a estratégia do Lampião, né? Para quando ele, como a gente fala, o bom estrategista sabia disso, da necessidade dessa informação. E um dia apareceu aqui um rapazinho, diferente aqui na cidade, se oferecendo como exterminador de formigas, né? Ele andava com uma bobinha aplicando veneno e esse negócio todo. E o que se tem notícia é que quando o Lampião estava ainda nessa história de mandar bilhete e tudo, um dos bilhetes que voltou dessa resposta para ele, foi esse formiga que levou. E disse que quando ele chegou, ele foi abraçado lá pelos candidatos. Resposta do Coronel Gugel, porque esse Francisco Agripino, o Gatinho foi um motorista de praça que que o coronel contratou aqui para levar ele para a fazenda, né? Ele foi preso também com o coronel e depois o Lampião mandou ele de volta trazendo aquele bilhete, o primeiro bilhete, né? Esse bilhete aí do coronel Gugel exigindo esse resgate de 400 conto e tudo. E foi a partir daí que Lampião não gostou da resposta e escreveu esse de próprio punho, né? Exigindo mais bilhete. Uma coisa bem interessante é que esses bilhetes, tem o de Lampião, estava aqui, o original estava aqui em Mossoró, mas os outros tinham sido doados para o Instituto Histórico aqui do Rio Grande do Norte, e esses não tem mais esses originais, sumiram do Instituto Histórico. E há uns 2 anos atrás, um pesquisador, ele disse que ofereceram a ele uma pasta de documentos com informações sobre cangaço, tudo lá no Rio, ele comprou essa pasta. Robério, né? E dentro dessa pasta tinha o original desse bilhete, de uma das respostas do prefeito para Lampião. Ele como pesquisador, como historiador, ele teve a responsabilidade de entrar em contato com a Prefeitura de Mossoró e se ofereceu para vir aqui devolver esse documento original. Aí a Prefeitura fez um evento aqui para recebê-lo e ele doou esse documento, o original desse documento, né? Está na Prefeitura hoje. É um dos poucos documentos assim que se salvou dessa... Após o fogo aqui em Mossoró, qual o destino do corpo de Cochete? Ficou aqui na cidade, o destino do corpo de Cochete? Não, o corpo de Cochete, logo no outro dia, arrastaram esse corpo, que ele morreu aqui, mataram ele aqui eu estou falando aqui porque logo dessa outra rua aqui, paralela, é a Alberto Paranhão, onde fica a igreja de São Vicente, foi onde ele morreu. Arrastaram o corpo dele daqui até a catedral, cortaram a orelha dele, aí como troféu, daquele negócio todo. E o delegado chamou 2 populares, aí vocês 2 aí, leve esse cangaceiro, enterre no cemitério não, que cemitério é Campo Santo. Enterre no buraco qualquer, perto do cemitério ali, e cavaram um buraco lá, enterraram esse cangaceiro, e depois a cidade foi crescendo e ninguém sabe onde é que ficou, né? Agora imaginem, uma semana depois mataram, foi quando a polícia matou Jararaca. Jararaca já teve direito a um túmulo dentro do cemitério, isso é outra história que ele vai contar depois, né? Mas hoje você sabe muito bem onde é o túmulo de Jararaca, mas o de Cochete não, porque o cemitério foi crescendo. Só tem um depoimento dos caras que levaram o corpo para enterrar,
Rapaz, é uma desgraça. Ninguém lembrou de olhar os bolsos do homem se tinha algum dinheiro, e logo hoje que a gente está sem dinheiro nem para tomar uma chamada. E esquecer de fazer uma vistoria na roupa do homem.